Isaías 54:17. Deus está agindo contra todo o mal. Confie nisso. Há momentos em que o mal parece avançar sem resistência. Palavras são lançadas contra você. Julgamentos surgem, portas se fecham, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É exatamente nesse lugar que muitos começam a duvidar. Não de Deus, mas de si mesmos. Mas a palavra revela algo que o mundo não vê. Deus nunca esteve ausente quando o ataque começou. Antes que a arma fosse forjada, antes que a acusação fosse levantada, antes que o plano fosse arquitetado, ele já estava agindo. Os profetas da Tanakh viveram isso. Isaías falou cercado de oposição. Jeremias foi desacreditado e perseguido. Daniel foi lançado à cova não por erro, mas por fidelidade. José foi atacado por inveja, injustiça e mentiras. E mesmo assim, nada prosperou contra o propósito de Deus. Eles não foram poupados do confronto, mas nenhum deles foi derrotado pelo mal. E essa é a chave que você precisa entender hoje. O agir de Deus nem sempre interrompe o ataque, mas sempre neutraliza o resultado. Talvez você esteja vivendo algo parecido, pessoas tentando te desacreditar, situações que não se explicam, um peso invisível sobre a mente e o coração. E a pergunta silenciosa surge: por que Deus não impediu isso? A resposta não está na ausência do problema, mas na promessa que permanece firme. Nenhuma arma prospera quando Deus está envolvido. O que parece atraso é estratégia, o que parece silêncio é governo, e o que parece ataque é apenas o cenário onde Deus revelará sua justiça. Permaneça, confie, porque, assim como nos dias dos profetas, Deus está agindo contra todo o mal. O mal raramente se apresenta de forma escancarada. Na maioria das vezes, ele age no silêncio, cresce nos bastidores, se disfarça de opinião, de comentário inocente, de dúvida lançada no momento certo. Ele não começa destruindo por fora, começa enfraquecendo por dentro. Foi assim nos dias dos profetas. Isaías não enfrentou apenas reis e sistemas corruptos, enfrentou um povo que ouvia, mas não queria obedecer. Suas palavras eram verdadeiras, mas rejeitadas. Ainda assim, ele permaneceu firme, porque entendeu algo que muitos hoje ignoram. A fidelidade a Deus não depende da aprovação das pessoas. Aplicação prática: nem toda rejeição é sinal de erro. Às vezes, é confirmação de alinhamento. Jeremias viveu algo ainda mais profundo. Ele foi acusado, ridicularizado e lançado em prisões emocionais e físicas. Suas palavras eram vistas como ameaça. Ele chorou, cansou, pensou em desistir, mas permaneceu. E aqui está o princípio. Quando o mal tenta silenciar sua voz, é porque ela carrega verdade. No cotidiano, isso se traduz quando você faz o que é certo e ainda assim é mal interpretado. Quando decide agir com integridade e sofre perdas. Deus não estava ausente na vida de Jeremias. Ele estava formando resistência espiritual. Daniel enfrentou o mal de forma institucional. Um decreto foi criado exclusivamente para destruí-lo. Observe isso com atenção. O ataque não foi aleatório, foi estratégico. E é assim até hoje. O mal não ataca o que não representa ameaça. Daniel não mudou sua postura, não negociou sua fé, não reagiu com desespero. Ele manteve sua rotina de oração. Aplicação direta: não mude sua essência para sobreviver a um ataque temporário. Deus honra constância, não impulsividade. José talvez seja o exemplo mais próximo da realidade de muitos hoje. Traído por quem confiava, acusado injustamente, esquecido no momento em que parecia que tudo iria mudar. O mal avançou em etapas e Deus permaneceu em silêncio por anos. Mas o silêncio não era abandono, era preparação. No cotidiano, isso fala com quem está esperando reconhecimento, justiça, resposta. Nem todo atraso é negação. Às vezes, Deus está posicionando você para que o mal não tenha mais acesso.
Elias enfrentou sistemas espirituais hostis, não apenas pessoas, mas estruturas inteiras contrárias à verdade. Ele sentiu medo, cansaço, vontade de desaparecer. Deus não o repreendeu por isso. Deus o fortaleceu. Aqui está uma aplicação poderosa. Sentir-se cansado não significa estar fraco espiritualmente. Significa que você é humano em um chamado que exige mais do que forças naturais. Todos esses profetas viveram o mesmo padrão. O ataque veio, o silêncio aconteceu, mas o mal não prosperou. Isaías 54:17 não é uma promessa de vida sem confronto. É uma garantia de resultado final. A arma pode ser forjada, a acusação pode ser levantada, o plano pode ser articulado, mas não terá autoridade para decidir o desfecho. Se hoje você sente que algo está sendo tramado contra você no invisível, lembre-se, Deus age antes que o dano aconteça. Ele não reage ao mal, ele governa sobre ele. O mal precisa do barulho para assustar. Deus trabalha no silêncio para proteger. E quando você entende isso, para de lutar com as próprias mãos e aprende a confiar no Deus que nunca perdeu uma batalha. Para compreender Isaías 54:17 de forma verdadeira, é preciso abandonar a leitura superficial e entrar no contexto espiritual em que essa promessa foi liberada. Esse texto não nasce em um cenário de vitória aparente, nem em um tempo de estabilidade. Ele surge após destruição, exílio, vergonha pública e perda de identidade nacional. É uma palavra dirigida a um povo que tentou reconstruir a própria vida, enquanto ainda carregava marcas profundas do passado. Deus não fala essa promessa quando tudo está funcionando. Ele fala quando o povo ainda está aprendendo a confiar novamente. Isso muda completamente a forma como aplicamos esse versículo hoje. Isaías não está dizendo que armas não existirão, nem que ataques não serão levantados. Pelo contrário, a própria estrutura do texto reconhece que armas seriam forjadas, línguas se levantariam, acusações surgiriam. A promessa não está na ausência do conflito, mas no cancelamento do resultado final. Os profetas da Tanakh entenderam isso com clareza. Eles sabiam que a fidelidade a Deus não os isentaria de oposição, mas os colocaria sob uma proteção que o mundo não consegue explicar. Isaías profetizou para um povo tentando se reerguer. Jeremias falou para pessoas que ainda choravam perdas. Ezequiel recebeu visões enquanto estava no exílio. Nada era confortável. Nada estava resolvido. Mesmo assim, Deus declarou governo. No cotidiano, isso confronta uma mentalidade muito comum, a de que só podemos confiar plenamente quando tudo está claro. Mas a fé bíblica nunca funcionou assim. Fé na Tanakh sempre foi praticada no meio da incerteza, não depois que ela desaparecia. Daniel não confiou quando o decreto foi revogado. Ele confiou quando o decreto ainda estava em vigor. José não permaneceu fiel quando foi exaltado, mas quando estava esquecido. E é exatamente esse padrão que Isaías 54:17 carrega. Confiança antes da evidência. Aplicação prática. Se você espera que tudo se organize para então descansar em Deus, você sempre estará em guerra interna. A promessa não foi dada para o final da batalha, mas para sustentar o coração durante o processo. Outro ponto essencial do contexto é que essa palavra reafirma a identidade. Deus declara que aquela proteção é a herança dos servos do Senhor. Ou seja, não é mérito, não é performance espiritual, não é perfeição, é relacionamento, é pertencimento. Nos dias de hoje, isso se traduz de forma muito prática. Muitas pessoas vivem tentando se defender de acusações, provar valor, justificar decisões, explicar escolhas. Mas Isaías 54:17 ensina algo libertador. Quem Deus defende não precisa se justificar o tempo todo. Isso não significa passividade irresponsável. Significa descansar no governo de Deus sem entrar em guerras que drenam a alma.
Os profetas não gastavam energia tentando convencer opositores. Eles permaneciam firmes naquilo que Deus havia falado. E aqui está uma chave poderosa para o cotidiano. Quando você entende o contexto dessa promessa, para de reagir a cada ataque e começa a responder apenas à voz de Deus. O texto não diz que a arma não será formada. Diz que ela não prosperará. Não diz que a língua não se levantará. Diz que ela será condenada. Não diz que o confronto não virá. Diz que o desfecho já foi decidido. Essa promessa não foi escrita para quem vive sem lutas, mas para quem está reconstruindo a fé em meio a elas. Para quem está cansado, mas permanece. Para quem foi ferido, mas não se desviou. Isaías 54:17 é a declaração de que mesmo quando tudo parece instável, Deus continua governando cada detalhe. E quando você entende isso, algo muda por dentro. O medo perde força. A ansiedade perde voz e a confiança começa a ocupar o lugar da reação. Há um tipo de ataque que não busca destruir de imediato, mas desgastar. Ele não vem com violência aberta, vem com repetição. São acusações que não cessam, questionamentos constantes, olhares que julgam, palavras que tentam definir quem você é a partir de um erro, de um momento frágil ou até de uma mentira bem contada. Esse tipo de ataque é perigoso porque, quando não encontra resistência externa, tenta criar morada dentro da mente. Os profetas conheceram isso profundamente. Jeremias foi chamado de falso, exagerado, perturbador da ordem. As pessoas não discutiam apenas sua mensagem, atacavam sua identidade. Ele chegou a dizer que sua dor era contínua e que seu coração estava cansado. Ainda assim, permaneceu. O princípio é claro. Quando a acusação tenta redefinir quem você é, Deus está preservando quem você está se tornando. Aplicação prática. Não aceite como verdade tudo o que dizem sobre você, especialmente quando Deus já falou algo diferente. José viveu o peso da acusação injusta. Não houve testemunhas a seu favor, não houve defesa pública, não houve correção imediata. A acusação venceu naquele momento, mas não venceu no tempo. Deus não correu para livrá-lo da prisão, Deus o protegeu dentro dela. No cotidiano, isso ensina algo difícil, mas libertador. Nem toda acusação será resolvida rápido, mas nenhuma delas decide o seu destino. Daniel enfrentou acusações legais, estruturadas, respaldadas por um sistema inteiro. O decreto era claro, a punição era certa, a condenação parecia inevitável. Mas Daniel não tentou se justificar, não convocou aliados, não mudou o comportamento. Ele continuou orando. Aqui está uma aplicação prática essencial. Quando você sabe quem é diante de Deus, não precisa entrar em todo o tribunal humano. Deus responde por você. Há também acusações internas, e essas são as mais silenciosas. Vozes que dizem que você falhou demais, que perdeu tempo, que não merece mais, que Deus já desistiu. Muitos hoje vivem mais presos a essas vozes do que a qualquer oposição externa. Elias experimentou isso após uma grande vitória. Depois do confronto no Monte Carmelo, ele entrou em colapso emocional. A acusação não veio de fora, veio de dentro. Só eu fiquei, ele disse. Deus não o corrigiu com dureza. Deus o alimentou, o fez descansar e falou em um sussurro. Aplicação direta. Quando a acusação vem de dentro, a resposta de Deus não é condenação, é cuidado. Isaías 54:17 toca exatamente nesse ponto. O texto afirma que toda língua que se levantar em juízo será condenada. Observe, não diz que a língua não se levantará, diz que ela não terá autoridade final. Isso inclui palavras de pessoas e pensamentos que tentam te julgar. Nos dias de hoje, muitos vivem tentando se explicar o tempo todo. Tentam provar que não são aquilo que disseram. Tentam limpar a própria imagem à força. Mas os profetas nos ensinam outro caminho, confiança silenciosa.
Quem Deus justifica não precisa se defender com desespero. Aplicação prática imediata. Pare de reagir a cada palavra. Pare de carregar acusações que não vieram de Deus. Pare de permitir que ataques definam sua identidade. A acusação pode ecoar por um tempo, mas não cria raiz quando Deus é quem sustenta. O mal acusa para paralisar. Deus silencia a acusação para libertar. Quando você entende isso, começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você sabe que o veredito já foi dado e não foi contra você. Isaías 54:17. Não é apenas proteção contra ataques externos, é libertação contra julgamentos que tentam habitar o coração. É Deus dizendo: essa palavra não tem poder sobre você. E quando a acusação perde voz, a fé encontra espaço para crescer. Há um momento específico na caminhada da fé em que nada muda por fora, mas tudo começa a se reorganizar por dentro. É nesse intervalo que muitos desistem, porque confundem silêncio com ausência. Mas os profetas da Tanakh aprenderam algo essencial. Deus raramente age no palco antes de concluir sua obra nos bastidores. José é o exemplo mais claro desse princípio. Durante anos, nada indicava que Deus estivesse trabalhando a seu favor. Pelo contrário, cada nova etapa parecia pior que a anterior. Mas enquanto ele servia fielmente na prisão, Deus estava movendo peças invisíveis no palácio. Sonhos estavam sendo preparados, conexões estavam sendo alinhadas, o tempo certo estava sendo definido. Aplicação prática. Quando sua vida parece estagnada, Deus pode estar reposicionando você para um nível onde o mal não alcança mais. Ezequiel recebeu visões extraordinárias enquanto estava no exílio. Não no templo, não em Jerusalém, mas em terra estrangeira, longe do que representava estabilidade espiritual. Isso revela um princípio poderoso. O lugar da sua dor não limita o alcance da ação de Deus. No cotidiano, isso confronta a ideia de que só conseguimos ouvir Deus quando tudo está bem. Muitas vezes é no isolamento, na ruptura e na incerteza que ele mais revela. Daniel passou uma noite inteira na cova dos leões. Nenhum anjo apareceu antes, nenhuma porta se abriu durante a madrugada. O livramento só foi visto pela manhã. Mas durante toda a noite, Deus já havia fechado a boca dos leões. Aplicação direta. O fato de você ter atravessado a noite não significa que esteve desprotegido. Deus pode ter agido enquanto você apenas resistia. Isaías 54:17 reforça exatamente esse padrão. Deus não diz que reagirá ao ataque depois que ele acontecer. Ele afirma que o resultado já foi neutralizado. Isso revela um Deus que governa o tempo, não apenas o evento. O mal se movimenta tentando criar impacto imediato. Deus age com precisão eterna. Nos dias de hoje, muitas pessoas interpretam a demora como rejeição. Oram, confiam, permanecem e nada parece mudar. Mas os profetas nos ensinam a não medir a fidelidade de Deus pela velocidade das respostas. Deus trabalha com profundidade, não com pressa. Jeremias pregou por anos sem ver transformação. Isaías anunciou promessas que só se cumpririam gerações depois. Isso não os tornou menos profetas. Pelo contrário, revelou um nível de fé que não depende de resultados imediatos. Aplicação prática. Fazer o que é certo, mesmo quando não há retorno visível, é uma das formas mais puras de confiança. Há também um ponto crucial. Enquanto Deus age nos bastidores, Ele está protegendo você de ver coisas que poderiam te desestabilizar. Se você enxergasse tudo o que está sendo removido, frustrado e neutralizado, talvez não tivesse estrutura emocional para suportar. Por isso, o silêncio de Deus muitas vezes é misericórdia, não castigo. Isaías 54:17 não foi escrito para apressar o coração humano, mas para ancorar a alma, para lembrar que o que você não vê
não está fora de controle, que o ataque não pegou Deus de surpresa, que o mal não está no comando. Aplicação direta para hoje. Pare de interpretar cada dia sem mudança como derrota. Pare de pressionar o tempo. Continue fazendo o que é correto, permanecendo em oração, mantendo integridade, guardando o coração. Porque enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em níveis que o mal não consegue acessar. E quando a ação de Deus finalmente se torna visível, você entende que o silêncio nunca foi vazio. Ele sempre esteve cheio de propósito. Quando Isaías declara que nenhuma arma forjada prosperará, ele não está falando de algo abstrato ou simbólico demais para a vida real. Ele está lidando com uma verdade espiritual profunda. O mal pode se organizar, mas não governa o desfecho. A arma é formada, o plano é estruturado, a intenção é clara. Mas a autoridade final nunca esteve nas mãos do ataque. Os profetas entenderam isso não como teoria, mas como experiência vivida. Daniel sabia que a arma havia sido forjada. O decreto foi escrito, assinado e selado. Não havia brechas legais, não havia escapatória humana. A arma existia. Mas ela não prosperou porque Deus não estava reagindo ao decreto. Ele já havia determinado o resultado. Aplicação prática. Nem todo plano contra você falha no início. Alguns falham no final, quando já parecem irreversíveis. Elias enfrentou armas espirituais levantadas por sistemas inteiros. Jezabel não o atacou com confronto direto primeiro, mas com intimidação psicológica. Uma mensagem foi suficiente para tentar paralisá-lo. O corpo de Elias sentiu o peso, mas a promessa não foi anulada. Aqui está uma chave para hoje. Nem todo medo que você sente significa que o mal venceu. Às vezes, é apenas sinal de que a pressão aumentou, não de que a autoridade mudou. José viveu armas forjadas em série. Inveja, mentira, injustiça, esquecimento. Nenhuma delas foi improvisada. Todas foram bem arquitetadas. E mesmo assim, nenhuma prosperou para destruir o propósito de Deus. Aplicação direta. Quando você percebe padrões repetidos de ataque, não significa perseguição aleatória. Pode indicar que existe algo valioso tentando ser protegido em você. O erro comum hoje é pensar que se o ataque chegou perto, então algo deu errado espiritualmente. Mas Isaías não promete distância do perigo, ele promete ineficácia do mal. Isso muda completamente a leitura da própria história. No cotidiano, armas modernas assumem outras formas, palavras que minam a confiança, situações que drenam energia emocional, pessoas que tentam sabotar silenciosamente, ambientes que sufocam, decisões injustas. Todas essas armas podem ser forjadas. Nenhuma delas tem permissão para definir quem você será. Os profetas nunca interpretaram o ataque como prova de abandono, mas como confirmação de que estavam no centro da vontade de Deus. Eles não reagiam tentando destruir a arma. Eles confiavam no Deus que neutraliza o efeito. Isso traz uma aplicação prática extremamente libertadora. Você não precisa gastar sua vida tentando se defender de tudo. Há batalhas que não se vencem com reação, mas com permanência. Permanecer íntegro, permanecer fiel, permanecer firme. Isaías 54:17 também fala de língua que se levanta em juízo, ou seja, armas verbais, narrativas, versões distorcidas. Isso atinge diretamente nossa realidade atual, onde reputações são construídas e destruídas por palavras. A promessa não é que a palavra não será dita, é que ela não será validada por Deus. Quando Deus não valida uma acusação, ela perde sustentação, mesmo que circule por um tempo. Aplicação prática. Não construa sua identidade tentando corrigir toda a narrativa errada. Construa-a permanecendo alinhado com o que Deus já falou. O mal precisa prosperar rápido para vencer.
Deus trabalha com processos longos porque seu objetivo não é apenas te livrar, mas te estabelecer. E aqui está o ponto central deste tópico. A arma pode ser visível, o plano pode parecer avançado, o ataque pode gerar impacto emocional, mas prosperar é outra coisa. Prosperar é governar o resultado, e isso o mal nunca recebeu autorização para fazer. Isaías 54:17 não é uma frase de efeito, é um decreto espiritual que atravessa gerações, contextos e crises. Ele não elimina a luta, mas garante que o fim não será determinado pelo ataque. E quando você entende isso, para de viver em estado de alerta constante. Passa a caminhar com confiança silenciosa. Não porque não há armas, mas porque nenhuma delas tem poder sobre o seu destino. Há fases em que a sensação predominante não é medo, nem raiva, mas exposição. Você sente que não há mais escudos, que tudo o que poderia te proteger falhou, que qualquer novo ataque encontrará você sem forças para reagir. É nesse ponto que muitos concluem, em silêncio, que Deus se afastou. Mas os profetas aprenderam uma verdade que transforma essa percepção. A proteção de Deus nem sempre é sentida, mas sempre é real. Davi, antes de ser rei, viveu longos períodos como alvo. Ele não estava escondido porque era fraco, mas porque ainda não era o tempo da manifestação. Em cavernas, fugindo, sendo caçado injustamente, ele escreveu palavras que atravessaram séculos. A proteção não vinha na forma de conforto, mas de preservação. Aplicação prática. Se hoje você se sente pequeno diante de ameaças grandes, isso não significa abandono. Pode significar que Deus está te guardando enquanto algo maior é preparado. Moisés também experimentou essa vulnerabilidade. Depois de confrontar Faraó, ele se viu diante do mar, com o povo desesperado e o inimigo se aproximando. Não havia rota de fuga, não havia estratégia humana, não havia proteção visível. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o lugar onde Deus revelaria seu poder. No cotidiano, isso fala com quem sente que chegou ao limite, sem opções. Quando você não tem mais para onde ir, Deus ainda tem caminhos que você não vê. Daniel, após sobreviver à cova dos leões, não saiu ileso emocionalmente. Ele continuou vivendo em um ambiente hostil, sob vigilância constante. A proteção de Deus não o retirou do sistema imediatamente. Ela o sustentou dentro dele. Aplicação direta. Às vezes, Deus não muda o ambiente, mas muda o nível de autoridade que o ambiente tem sobre você. Elias, depois de grandes manifestações, entrou em colapso emocional. Sentiu-se sozinho, ameaçado, exposto, pediu para morrer. Deus não o julgou por isso. Deus o alimentou, permitiu que descansasse e falou com ele de forma suave. Aqui está uma aplicação poderosa para hoje. Sentir-se vulnerável não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de humanidade diante de pressões reais. Isaías 54:17 se conecta profundamente com esse estado de vulnerabilidade. A promessa não afirma que você sempre se sentirá protegido. Ela afirma que nenhuma arma prosperará. Isso significa que a eficácia do ataque não depende do seu estado emocional, mas da fidelidade de Deus. No dia a dia, muitos tentam se fortalecer artificialmente, esconder fragilidades, sustentar uma imagem de controle. Mas os profetas nos ensinam outro caminho: descansar na proteção que não precisa ser exibida para ser eficaz. Aplicação prática imediata. Quando você se sentir exposto, não reaja tentando provar força. Reaja permanecendo. Continue fazendo o que é certo. Continue orando. Continue confiando. A proteção de Deus não se manifesta pelo barulho, mas pela constância. Há também uma verdade libertadora. Deus não protege apenas do ataque externo, mas do colapso interno. Ele guarda a mente, o coração e a identidade enquanto o processo acontece. Isso explica por que muitos atravessam tempestades intensas sem perder a fé.
não porque eram fortes, mas porque foram sustentados. Isaías não escreveu para pessoas blindadas emocionalmente. Ele escreveu para quem estava reconstruindo a própria confiança, para quem se sentia vulnerável, exposto, cansado. E ainda assim, Deus declarou: essa é a herança dos meus servos. Isso significa que a proteção não é um prêmio para quem nunca cai, mas um direito de quem pertence. Se hoje você se sente desprotegido, lembre-se, Deus não abandonou a posição de guardião. Ele pode não estar agindo da forma que você esperava, mas está exatamente onde sempre esteve, entre você e aquilo que tenta te destruir. E quando a vulnerabilidade encontra a confiança, algo poderoso acontece. O medo perde espaço e a fé amadurece. Existe um momento decisivo na caminhada espiritual em que o problema já não é mais o ataque, mas o veredito. Quando tudo parece caminhar para uma condenação inevitável, quando as versões se multiplicam, quando a sentença parece estar sendo formada sem que você possa intervir. É exatamente nesse ponto que Isaías 54:17 se revela com força total. O julgamento já foi cancelado. Os profetas viveram esse cenário repetidas vezes. Daniel foi julgado antes mesmo de ser ouvido. A decisão já estava escrita. O selo real já havia sido colocado. Nenhuma defesa seria aceita. Nenhuma explicação mudaria o decreto. Mas há algo poderoso aqui. O tribunal humano encerrou o caso, mas o tribunal de Deus ainda estava em sessão. Aplicação prática. Quando portas se fecham sem diálogo, Deus ainda está avaliando a causa com justiça perfeita. José foi condenado sem provas, sem direito de resposta, sem apelação. A palavra de uma pessoa teve mais peso do que sua integridade. Mas enquanto o sistema humano o sentenciava, Deus estava preparando o momento exato da reversão. No cotidiano, isso ensina algo libertador. O julgamento que te fere hoje pode ser o cenário do testemunho de amanhã. Há julgamentos que não acontecem em tribunais formais, mas no ambiente familiar, profissional, social, olhares que rotulam, comentários que classificam, silêncios que condenam. Muitos carregam essas sentenças invisíveis por anos, como se fossem definitivas. Mas Isaías declara algo claro: toda língua que se levantar em juízo será condenada. Não é você quem precisa provar inocência, é Deus quem invalida a acusação. Jeremias foi julgado como traidor por dizer a verdade. Foi preso, ignorado, desacreditado. O povo decidiu que ele era o problema, mas Deus sustentou sua palavra por gerações. Aplicação prática. Ser julgado injustamente não significa estar errado. Muitas vezes significa estar à frente do tempo. Elias também enfrentou julgamentos morais e espirituais. Foi chamado de perturbador de Israel. A narrativa contra ele era forte. Mas Deus não discutiu com a acusação. Ele respondeu com fogo. Aqui está uma chave poderosa. Deus não precisa argumentar para te justificar. Ele apenas manifesta sua autoridade no tempo certo. Isaías 54:17 não promete que você nunca será julgado. Promete que o julgamento não terá efeito permanente. A sentença pode ser pronunciada, mas não será homologada no céu. Isso muda completamente a postura de quem confia. Aplicação prática imediata. Pare de reviver julgamentos antigos. Pare de carregar rótulos que Deus nunca colocou. Pare de permitir que decisões injustas definam sua identidade. Quando Deus cancela uma sentença, ela perde validade espiritual, mesmo que ainda ecoe por um tempo no natural. Muitos hoje vivem tentando reabrir processos que Deus já encerrou. Tentam se explicar, se justificar, se defender, mas os profetas nos ensinam outro caminho: descansar na justiça divina. Quem confia em Deus não precisa viver em estado de defesa permanente. O tribunal humano trabalha com versões. O tribunal de Deus trabalha com verdade.
E quando Deus assume o caso, o resultado não depende da opinião pública, nem da força do acusador, nem da fragilidade do acusado. Depende apenas da fidelidade dele à sua própria palavra. Se hoje você sente que foi julgado de forma injusta, lembre-se, o céu não assinou essa sentença. Deus ainda está governando o processo. E quando ele se levanta como juiz, toda acusação perde força. Isaías 54:17. Não é uma promessa genérica de proteção. É um decreto jurídico espiritual. É Deus dizendo, esse julgamento não procede. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de viver tentando provar algo e começa a viver confiante de que o caso já foi resolvido por quem tem autoridade final. Há um nível de confiança que só se manifesta quando nenhum sinal confirma aquilo que você espera. Não há mudança visível, não há resposta clara, não há evidência concreta de que algo esteja se movendo a seu favor. É nesse ponto que muitos confundem fé com expectativa frustrada. Mas os profetas da Tanakh revelam que confiar em Deus nunca foi um exercício baseado em sinais imediatos, e sim em aliança. Abraão caminhou anos sustentado apenas por uma promessa. Nenhum filho, nenhuma confirmação externa, nenhum indício de cumprimento. Mesmo assim, continuou. Sua fé não estava ancorada no que via, mas em quem havia falado. Aplicação prática. Confiar hoje significa continuar fazendo o que é correto, mesmo quando nada reforça sua escolha. Noé construiu a arca sem nuvens no céu. O sinal só veio depois da obediência prolongada. Ele não foi guiado pelo clima, mas pela palavra. No cotidiano, isso confronta diretamente nossa necessidade constante de validação. Quem depende de sinais para confiar sempre estará vulnerável à desistência. Daniel entrou na cova sem garantia de livramento visível. Não houve anúncio prévio, não houve escape antecipado. Ele confiou não porque sabia o resultado, mas porque conhecia o caráter de Deus. Aplicação direta. Fé madura não é saber o que vai acontecer, é permanecer íntegro independentemente do que aconteça. Muitos hoje vivem tentando interpretar cada pequeno evento como sinal. Uma porta que se abre, uma mensagem que chega, uma sensação momentânea. Quando esses sinais não aparecem, a fé enfraquece. Mas os profetas não operavam assim. Eles confiavam na palavra liberada, mesmo quando tudo ao redor parecia contradizê-la. Isaías 54:17 não exige evidência prévia para ser válido. Ele não diz, nenhuma arma prosperará quando você sentir. Diz simplesmente que não prosperará. A promessa não depende da sua percepção, mas da fidelidade de Deus. Abacuque expressou isso com clareza quando declarou que, mesmo que a figueira não florescesse e não houvesse fruto na vide, ainda assim confiaria. Essa é uma fé que não negocia com circunstâncias. Aplicação prática. Continuar confiando quando os resultados não aparecem é um ato de adoração silenciosa. No cotidiano, isso se traduz em decisões simples, porém profundas. Continuar sendo honesto quando ninguém vê. Permanecer fiel quando seria mais fácil ceder. Orar quando a oração parece não produzir alívio imediato. Esperar quando a ansiedade pede ação precipitada. Esse tipo de confiança não gera euforia, gera estabilidade. É uma fé que não vive em altos e baixos emocionais, porque não depende de estímulos externos. Os profetas não eram movidos por sinais constantes, mas por convicção profunda. Isaías 54:17 chama você exatamente para esse lugar. Um lugar onde a ausência de sinais não gera pânico, mas silêncio interior. Onde a demora não gera revolta, mas amadurecimento. Onde a espera não é vazia, mas cheia de propósito. Aplicação prática imediata. Pare de exigir provas para continuar confiando. Pare de condicionar sua fé ao que acontece fora. Comece a confiar porque Deus já falou, e isso é suficiente.
O mal trabalha com urgência porque precisa de reação rápida. Deus trabalha com processos porque está formando algo sólido. E quando você aprende a confiar sem sinais, algo muda profundamente. O medo perde poder, a ansiedade perde controle e a fé se torna uma âncora. Isaías 54:17. Não foi dado para momentos de clareza, mas para dias de silêncio. Para quando não há sinais, mas há promessa. Para quando não há confirmação, mas há aliança. E quem aprende a confiar nesse nível descobre algo precioso. Mesmo quando nada parece acontecer, Deus continua sendo fiel àquilo que disse. Há ataques que parecem definitivos, situações que deixam marcas profundas e fazem acreditar que aquilo será o ponto final da história. O mal trabalha exatamente com essa ilusão, a de que o último capítulo já foi escrito. Mas os profetas da Tanakh revelam um padrão recorrente e inegociável. O mal nunca tem a última palavra quando Deus governa o processo. José saiu da prisão direto para o governo. O que começou como traição terminou como instrumento de salvação para muitos. Observe com atenção. O mal não apenas falhou em destruí-lo, como acabou servindo ao propósito de Deus. Aplicação prática. Aquilo que hoje você tenta esquecer pode se tornar, no tempo certo, a prova de que Deus sempre esteve no controle. Moisés foi rejeitado pelo próprio povo logo após o livramento do Egito. Reclamações, murmurações, acusações constantes. Tudo indicava fracasso de liderança. Mas o deserto não foi o fim, foi o caminho. O mesmo povo que questionou sua autoridade atravessou o mar sob sua condução. No cotidiano, isso fala com quem sente que perdeu credibilidade, respeito ou espaço. Deus não encerra histórias no meio do processo. Esther entrou em cena quando um decreto de morte já havia sido assinado. Não havia tempo, não havia garantias, não havia segurança pessoal. Mesmo assim, Deus transformou um plano de extermínio em honra pública. Aplicação direta. Quando o ataque parece irreversível, Deus ainda pode reescrever o final. Daniel não saiu da cova como vítima, saiu como testemunho. Aquilo que foi preparado para destruí-lo se tornou uma evidência pública do poder de Deus. O rei que assinou o decreto precisou reconhecer quem realmente governava. Aqui está uma chave poderosa. O mal só vence quando você desiste antes do tempo. Isaías 54:17 aponta exatamente para esse desfecho. A promessa não é apenas que o ataque será interrompido, mas que ele não definirá o fim. O mal pode iniciar capítulos difíceis, mas não escreve conclusões. No dia a dia, muitas pessoas vivem presas ao impacto do ataque. A vergonha, a dor, a frustração, carregam isso como se fosse sentença final. Mas os profetas nos ensinam a olhar além do momento presente. Eles entendiam que o tempo de Deus sempre revela algo maior do que o dano imediato. Aplicação prática imediata. Não decida o fim da sua história com base no capítulo mais difícil. Não interprete perdas temporárias como derrota permanente. Não permita que o ataque determine sua identidade ou seu futuro. O mal trabalha com urgência para te convencer de que não há mais saída. Deus trabalha com fidelidade para te conduzir até o ponto em que a restauração seja visível e incontestável. Há algo profundamente libertador em compreender isso. Você não precisa provar que venceu. O próprio Deus se encarrega de revelar o resultado. Os profetas não saíram anunciando vitória antecipada. Eles apenas permaneceram fiéis até que a vitória se manifestasse. Isaías 54:17 não é uma promessa de escape rápido, mas de encerramento justo. O ataque pode durar um tempo. O processo pode ser longo, mas o fim já foi decidido por quem governa tudo. E quando esse entendimento se estabelece, algo muda internamente. O medo do "e se der errado" perde força, porque você entende que o final não está nas mãos do mal.
Se hoje você sente que o ataque tentou definir o rumo da sua vida, lembre-se, Deus não terminou de escrever sua história. Aquilo que parecia o fim pode se tornar o começo de algo que você jamais imaginou. O mal pode até gritar por um tempo, mas no final, a voz que permanece é a de Deus. Agora, feche seus olhos por um instante, respire com calma e permita que essas palavras não sejam apenas ouvidas, mas recebidas no coração. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tu que governas o tempo, os processos e os desfechos, tu que não és pego de surpresa por nenhum ataque, nenhuma acusação, nenhum plano oculto, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo que muitas vezes não entendemos o caminho, não compreendemos o silêncio, não conseguimos explicar o porquê de certas lutas. Mas hoje escolhemos confiar. Assim como confiaste Isaías a falar em meio à oposição, assim como sustentaste Jeremias quando foi julgado injustamente, assim como guardaste Daniel quando o decreto já estava assinado, assim como transformaste a prisão de José em porta de governo, nós declaramos: o mesmo Deus continua agindo hoje. Pai, em nome da Tua palavra, nós declaramos Isaías 54:17 sobre esta vida que ora agora. Toda arma forjada contra ela perde autoridade. Todo plano oculto é neutralizado. Toda acusação perde validade. Toda sentença contrária é cancelada. Onde houve tentativa de desgaste, libera descanso. Onde houve confusão, estabelece clareza. Onde houve medo, libera paz que excede o entendimento. Onde houve silêncio, libera segurança interior. Nós não pedimos que o ataque desapareça apenas, mas declaramos que ele não prospera, não avança, não define, não determina o final. Deus, guarda a mente, o coração e a identidade desta pessoa. Protege-a de reagir por impulso. Livre ela de carregar pesos que não vieram de ti. Ensina-a a descansar mesmo quando ainda não vê mudança. Que ela aprenda a confiar como os profetas confiaram, sem sinais, sem garantias humanas, sem controle. Apenas sustentada pela certeza de que tu governas tudo. Se houver julgamento, tu és o juiz. Se houver acusação, tu és o defensor. Se houver espera, tu és o Deus do tempo perfeito. Hoje nós entregamos o controle, entregamos a ansiedade, entregamos o medo do amanhã e declaramos que o mal não terá a última palavra, que esta oração seja como um selo espiritual, ancorando a fé, fortalecendo o interior e trazendo descanso à alma, porque quem confia em ti não será envergonhado. Quem permanece em ti não será destruído, e quem espera em ti verá, no tempo certo, a tua justiça se manifestar. Recebe essa entrega, Pai, guarda essa vida e conduz cada passo a partir de agora, em confiança, em fé e em descanso. Amém. Não é o fim, é o começo de algo novo. Inscreva-se e ative o sino das notificações, porque a próxima palavra trará a resposta necessária para a sua vida.